Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar reunidos nesta noite para que juntos possamos adorar o nome daquele que é único, que é digno de receber toda honra, toda glória e louvor. Queria te convidar para que você lesse comigo o texto que se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao verso 26. Gálatas 5, do 16 ao 26. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora os preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar, pedindo a Deus direção nesse culto. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos, pela oportunidade dessa tecnologia que nos permite estar na casa dos nossos irmãos e nos permite alcançar tantas pessoas, ó Pai, e nós Te louvamos por isso. Te pedimos agora que o Senhor venha aceitar o nosso culto. É para Ti, é a Ti que nós queremos adorar. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, ó Deus. Nós não merecemos nada. Que não apareça vaidade, que não apareça soberba, mas que somente o Teu Espírito venha reinar no nosso meio. Fala conosco, ó Deus, nesta noite, poderosamente. Abençoa as pessoas que estão assistindo esse culto. Cura enfermos, restaura as pessoas caídas, recobra o ânimo dos desanimados, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ao Ministério de Louvor da Igreja Fluminense. Amém. Vamos louvar ao Deus que é digno de toda honra, toda glória, aquele que é digno de toda exaltação. Convido você, meu irmão, a cantar, louvar ao Senhor, junto conosco. Louvemos ao Senhor, magnifiquemos a esse Deus todo-poderoso, que cuida de mim, que cuida de você, que nos ama, que está conosco dia após dia, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas falhas, mesmo com a nossa insuficiência. Deus é presente, Deus se faz fiel e sempre será fiel. Glória a Deus. Louvemos a Dele por isso. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Teu nome é santo. Louvemos mais uma vez. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo.
Magnifiquemos, magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Diga que Ele é excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Amém. O texto que nós lemos se encontra na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, né? Paulo escreve essa carta possivelmente quando ele volta da sua visita, da visita que ele fez em Jerusalém, né? No capítulo 2, ele fala muito sobre isso, do versículo 1 ao versículo 11. Ele defende o seu apostolado nessa carta, né? Algumas pessoas foram até a igreja da Galácia, e os irmãos da Galácia, e estavam questionando a autoridade de Paulo, questionando o evangelho pregado por Paulo, dizendo, não, Paulo é um cara legal, mas Moisés também era, vamos fazer uma junção aí entre lei e evangelho, entre lei e graça, e Paulo vem rebater isso. Paulo vem, além dele, faz essa defesa do apostolado dele, mas também vem demonstrar, né, para os irmãos ali da Galácia que os crentes são justificados pela fé em Cristo, não porque a gente fez alguma coisa, mas porque Cristo é fiel. A nossa certeza da salvação não está naquilo que a gente faz, mas sim naquilo que Jesus Cristo fez. Eu tenho certeza da minha salvação e da perseverança dela, porque eu confio em quem prometeu, não nas obras que eu posso realizar. Então, nós somos justificados pela fé em Cristo, porque Ele é fiel. E não porque a gente guarda a lei com o evangelho, faz algumas coisas, se penteia do jeito tal, veste a roupa tal, usa isso, deixa de fazer aquilo outro. Nós somos salvos, não somos salvos pela obra. Nós não fazemos boa obra para para sermos salvos, mas porque a gente é salvo, a gente realiza boa obra. A mecânica que Paulo quer passar sobre isso. Aí ele chega no capítulo 5, ele vem falar dessa pessoa da Trindade, que a gente queria conversar um pouquinho sobre isso. A gente entende que a gente precisa ser semelhante a Jesus, a gente entende que o nosso propósito nessa terra, nosso propósito principal nessa terra, é glorificar a Jesus, a gente glorificar a Deus, a gente glorifica a Deus realizando a tarefa que Ele nos deu, realizando a missão que Ele nos deu. Então, nossa função
sermos semelhantes a Jesus, mas como seres pecadores como nós, falhos como nós, podemos ser semelhantes a Jesus. Quem é encarregado dessa tarefa, por assim dizer, é essa pessoa que nós queremos conversar um pouquinho sobre ela nesta noite, que é o Espírito Santo de Deus, que é uma das pessoas da Trindade mais, falando isso com um pouco de temor e tremor, mais renegada pelo meio evangélico. Nós temos dois extremos: ou o Espírito Santo é transformado em uma força, e ele se manifesta através de gritaria, através de dons externos, de manifestações externas, ou ele ou gritaria, falatório, dom de línguas, profecia. Quanto mais epidérmico, quanto mais sentimento você tiver, aí é a ação do Espírito Santo, ou seja, ele é transformado em uma força, em um poder. Ou então ele é transformado só em uma ideia. Ele é só o consolador, ele está aqui só para, habitando aqui, mas só para consolar, para enxugar as minhas lágrimas. A gente precisa entender que o Espírito Santo de Deus é Deus habitando em nós. Isso muda a nossa percepção. Ele não é uma força, ele não é um sentimento, ele é uma pessoa. Ele é Deus habitando em você, ele é Deus habitando em nós. E é Ele que está forjando em nós o caráter de Cristo. É Ele que testifica que nós somos filhos de Deus. É Ele que intercede em nós e por nós junto ao Pai. É Ele que nos traz à memória aquilo que nós devemos falar. É Ele que aplica a palavra de Deus como verdade nos nossos corações. Ele é Deus habitando em nós. Precisamos entender que o Espírito Santo, ele foi dado à igreja, foi dado aos crentes, ele habita em nós e agora ele não sai mais. Não é como no Velho Testamento, que ele vinha sobre a pessoa e essa pessoa era capaz, ungida para poder realizar uma determinada tarefa, profetizar, reinar ou outra coisa. Agora não, agora ele habita dentro de nós. Ele está habitando aí dentro de você. Isso deve mudar a nossa percepção, porque o que você vê, o Espírito Santo está vendo, o que você fala, o Espírito Santo está ouvindo, como o meio que você frequenta, o Espírito Santo está frequentando ali também, Deus está ali. Isso deveria gerar em nós um temor e um tremor. Então, Paulo vem dizendo do versículo 16 ao versículo 26, sobre uma batalha, sobre uma luta que há entre a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades e o Espírito Santo. Ele fala isso no verso 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Nós somos chamados para uma batalha. Nós somos separados, a gente precisa entender isso. A gente não está aqui nesse mundo como turista. Nós não fomos iludidos quanto a isso. Nós fomos avisados que teríamos aflições, que teríamos perseguições, que pai iria se levantar contra filho, que filho contra pai, que irmão contra irmão. Jesus Cristo sempre falou, foi sempre sincero quanto a isso conosco. Nós estamos numa batalha, até porque essa noção que nós temos de ser embaixador é mais ou menos a ideia de que um rei venceu um outro rei, saiu, voltou para o seu reino, para separar suas tropas e voltar. E deixou aqui os seus embaixadores, que anunciam que agora há libertação, que agora há um novo reino, que agora há uma boa nova, que agora as pessoas não precisam mais viver oprimidas, que agora há um libertador. E esse império que ainda está aqui derrotado, mas ainda está aqui, se levanta contra nós. Então nós batalhamos contra Satanás, nós batalhamos contra as nossas tentações, mas a maior luta que Paulo está falando aqui agora é contra a nossa carne, contra os nossos desejos. Então, como eu tenho que fazer, o que eu posso fazer para vencer essa batalha? Porque, haja vista, o Espírito Santo já habita em mim, o fruto do Espírito já está aqui, certo? Já vem junto com o Espírito Santo. Já há em mim a potência para manifestar esse fruto, tá? Que ele relata aqui no a partir do verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Já há em nós a potência para manifestar esses frutos.
Só que é necessário que a gente guerreie contra a nossa carne, que a gente lute contra a nossa vontade, contra o nosso desejo. E como a gente pode vencer essa carne? Ele fala no verso 16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa ideia de andar no Espírito, ela tem essa palavra de andar no Espírito, ela tem uma ideia de governo. Sedes governado pelo Espírito Santo. Permita que Ele governe você. Ele está habitando aí dentro de você, não simplesmente para enxugar as suas lágrimas, mas para ser Senhor da igreja. Ele precisa governar a igreja. Você quer vencer a batalha contra a carne? Você quer vencer esses pecados que te afligem, que muitas vezes lhe são domésticos, que você já acostumou com eles? Você quer vencer isso? Sujeite-se à autoridade do Espírito Santo. Ele fala, ele grita ao ouvido do crente, ele está aqui para nos ajudar, para nos revelar Jesus Cristo, para gravar em nós o caráter de Cristo. Então, a maneira da gente vencer essa batalha é nos sujeitando à autoridade do Espírito Santo. A maneira de nós ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus é nós nos sujeitarmos à autoridade do Espírito Santo sobre nossa vida. Ele não é um passageiro só, Ele é Senhor, Ele é Deus habitando em você. E a gente não pode se enganar que não há neutralidade na nossa vida. Não há em cima do muro. Ou você está fazendo a vontade do Espírito Santo, ou você está fazendo a vontade da sua carne. Ou você está sendo guiado pelo Espírito Santo, satisfazendo a Deus, ou você está satisfazendo a vontade da sua carne e agradando a Satanás. Não tem neutralidade. Ou a gente está servindo a um, ou a gente está servindo ao outro. Paulo fala isso no livro aos Romanos, na carta aos Romanos, ele fala sobre isso, que aqueles que são, no capítulo 6, verso 15, a partir do verso 15, capítulo 6 de Romanos, a partir do verso 15, e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Ou seja, quando você não faz a vontade de Deus, quando você não ouve e não segue a vontade do Espírito Santo, é a Satanás que você está servindo. É a sua carne que você está servindo, não tem imparcialidade. Aos Efésios, é escrito que há um curso nesse mundo, há um governo nesse mundo, que nós servíamos antigamente, que nós éramos escravos antigamente. Então, se nós não ouvimos a palavra de Deus, se nós não ouvimos o Espírito Santo de Deus, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Consequentemente, estamos fazendo a vontade da nossa carne, satisfazendo a vontade da nossa carne, estamos servindo a Satanás. Não tem neutralidade. É triste falar isso, mas não tem neutralidade nesse mundo. Ou você está servindo o antigo governo, ou você está servindo o novo governo. Não tem neutralidade nesse mundo. E ele vem falando sobre as obras da carne. Se você quer saber se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, é só ver os frutos que são gerados através de você. Ele vem falando aqui das obras da carne, mas os que são guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam. Então, a gente precisa entender que a nossa sujeição ao Espírito Santo é a única maneira que nós vamos ter de vencer essa batalha. A única maneira que nós vamos ter de não manifestar esses frutos da carne é nos submetendo à autoridade do Espírito Santo. E Paulo fala isso bem claro: andai no Espírito. É uma questão de governo. O Espírito Santo tem que governar a igreja de Cristo.
Ele não está aqui somente para enxugar as nossas lágrimas, como eu já falei. Ele está aqui para ser Senhor. E nós precisamos entender isso. Como eu falei, você quer saber se alguém está cheio do Espírito Santo ou não. Você quer saber se essa pessoa é guiada pelo Espírito Santo ou não. É só você, não tem a ver com as manifestações externas de sentimento, gritaria, como eu já falei no começo, choro, pular, rodopiar. Só tem a ver com mudança de caráter. Um indício de que você e eu estamos cheios do Espírito Santo, um indício de que você e eu estamos cheios do Espírito Santo, é a nossa mudança de caráter. É como nós amamos as pessoas, como nós somos longânimos, como nós somos misericordiosos, como nós cuidamos uns dos outros, né? Esse é o indício de uma plenitude do Espírito Santo. É amor. Amor, como nós falamos, amor de entrega, amor de serviço, amor de sacrifício. Alegria, paz, benignidade, longanimidade, alegria e paz independente das circunstâncias. Paulo fala, alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos, ou seja, é aquela alegria que excede, aquela paz que excede todo o entendimento, aquela paz que advém do príncipe da paz, aquela paz que vem da presença constante de Jesus na nossa vida, mansidão, que nós vemos mais é pessoas sem domínio próprio, brigando, guerreando umas com as outras, isso no meio da igreja. Então, é longanimidade, que é paciência que se estica, bondade, fidelidade. Então, nós precisamos fazer uma autoanálise e saber quem está governando a nossa vida. Se é Deus, é o Espírito Santo que está governando a nossa vida, ou se nós estamos atendendo aos desejos da carne. Então, Paulo diz, não, mas se sois guiados pelo Espírito, se sois governados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. E depois ele fala assim, no verso 24, e os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nós temos um fator também, nós temos uma responsabilidade nessa batalha. Às vezes nós queremos que Deus nos livre de certos pecados, que Deus nos livre de certos costumes, certos hábitos, e Deus não faz isso. Às vezes eu sei que tem um problema com prostituição, sei que tem problema com mentira, e oro para que Deus pare com isso, para que Deus tire, para que Deus mude isso, e Deus não muda, eu não sei por quê, porque tem coisas que dependem de nós. Nós já fomos libertos do domínio do pecado, nós não somos mais escravos do pecado, então não há para o povo de Deus, não há para um filho de Deus um pecado que, se ele quiser, submetendo-se à autoridade do Espírito Santo, ele não consiga deixar de fazer. Não existe isso. O problema é que nós não queremos fazer o que compete a nós. Jesus Cristo disse uma vez, se a sua mão te faz pecar, corta ela. Se teu olho te faz pecar, arranca. Ou seja, tem coisas que eu vou precisar mortificar na minha carne, sou eu que tenho que fazer. Se eu sei que eu tenho problema com, como eu disse, com prostituição, tenho problema com mentira, tenho problema com roubo, sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho uma postura. E eu consigo vencer esse pecado não porque eu sou forte, mas porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. O mesmo poder que existe, que foi necessário para ressuscitar Jesus dos mortos, ele habita em você. Então, se você junto com ele coopera contigo, se você tomar a decisão de lutar contra isso, de abrir mão disso, de se afastar dessas coisas que te fazem pecar, o Espírito Santo vai te capacitar para vencer essa batalha. Nós precisamos entender isso, nós temos uma crise muito grande de submissão à autoridade de Deus. Nós precisamos parar com isso. Precisamos entender que essa batalha que nós vivemos, da nossa luta, da nossa natureza contra o Espírito Santo de Deus,
ela é complicada, sim, ela é difícil, porque sempre é uma coisa que a gente gosta, sempre é algo que a gente tem muita vontade de fazer, nos dá prazer, sempre é por esse lado. Mas a única maneira de nós vencermos isso é nos permitir ser transformados pelo Espírito Santo. E para a gente ser transformado pelo Espírito Santo, a gente precisa permitir que Ele governe a nossa vida. Ele precisa ter liberdade para agir no nosso meio. E a gente, às vezes, tem muita dificuldade de ouvir o Espírito Santo. Como é que se ouve o Espírito Santo? Mas a gente não tem dificuldade nenhuma de ouvir a carne. Nenhuma. Quando eu saio por aí dirigindo e alguém me fecha e eu retruco, grito com ele, ajo de ignorância, a quem que eu estou ouvindo? Quando minha esposa precisa de uma palavra de carinho, ou precisa de uma postura minha mais mansa, mais carinhosa, e eu, porque estou no meu direito, acho que tenho que ser grosso com ela, acho que tenho que ser grosso com meu filho, acho que tem que ser porque eu estou no meu direito, é a voz de quem que eu estou ouvindo? O fruto do Espírito é mansidão, é domínio próprio. Ou seja, eu tenho dificuldade para ouvir o Espírito Santo, mas não tenho dificuldade para ouvir a minha carne. Na verdade, eu acho que a gente não tem dificuldade de ouvir o Espírito Santo. A gente tem dificuldade em obedecer, porque Ele fala dentro de nós, Ele fala aos nossos corações, Ele nos guia. O problema é que quanto mais a gente deixa de obedecê-lo, quanto mais a gente deixa de se submeter a Ele, mais Ele vai baixando a voz, o tom de voz. Ele é diferente, Ele não vai aumentando. Se você fala com alguém e a pessoa não te escuta, você vai falando mais alto. O Espírito Santo não, Ele fala com você, segue por esse caminho. Não quero, vou fazer a minha vontade. E aí a gente vai, como a Bíblia diz, entristecendo o Espírito Santo. E às vezes calando Ele, apagando Ele dentro de nós. Ele continua habitando em você. Dê ouvidos a Ele. Permita que Ele governe a sua vida. Mas, como eu disse, é uma batalha. Então, como nós vamos vencer, como o Espírito Santo nos ajuda e nos capacita para vencer essa batalha? Quando você vai ler sobre a armadura do cristão, tem a palavra que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para mortificar a sua carne. Leia a palavra, dedique tempo. Quanto tempo você tem de intimidade com a palavra de Deus? O quanto você conhece da palavra de Deus? O quanto essa palavra de Deus é viva no seu coração, o quanto você se sujeita a essa palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, memorize, pesquise, mas principalmente viva a palavra de Deus. Jesus Cristo falou assim: você me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Deve ser muito triste ouvir isso. Muito triste ouvir isso. Então o Espírito Santo guerreia em nós, nos ajuda nas nossas fraquezas, na nossa luta contra a nossa carne, e uma das coisas que Ele usa nessa guerra é a palavra de Deus. Então nós temos que ter intimidade com ela. Quanto tempo você usa do seu dia para meditar na palavra de Deus? Qual é a primeira coisa que você faz quando levanta? Às vezes você quer vencer batalhas sem ter alimento nenhum. Nós somos um povo privilegiado, uma geração privilegiada, que nós temos a vontade de Deus expressa em um livro, a revelação de Deus expressa em um livro para a nossa vida, e nós não valorizamos isso. Qual a importância que a palavra de Deus tem tido na nossa vida, na vida da igreja? Nós temos hoje em dia uma geração tão analfabeta de Bíblia, cara, tão sem importância com a Bíblia. Então, a gente não vai conseguir vencer essa batalha do Espírito contra a carne, se nós não tivermos um domínio sobre a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus não como se fosse um livro, como se fosse um jornal, um livro qualquer da sua vida. A palavra de Deus, ela não é tirar gosto, né? Uma vez eu li sobre isso, ela é alimento diário. Ela tem que ser constante na nossa vida, senão a gente não consegue vencer
as adversidades do mundo. Então, Paulo vem falando sobre isso. Você quer vencer a batalha contra a carne? Porque você foi chamado para guerrear. Essa batalha vai ser constante a sua vida todinha nesse mundo. Enquanto Jesus não voltar, você vai estar guerreando contra a carne. Quer vencer essa batalha? Sujeite-se ao Espírito Santo. Sujeite-se à autoridade dele. Tenha intimidade com a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Não tenha um discurso evangélico. Não tenha um discurso evangélico. Tenha uma vida de evangelho. E ele fala aqui, no versículo 24, como nós já dizemos, que se você quer vencer essa carne, tem coisas que competem a você, a mim. Se você quer vencer essa batalha, tem coisas que somos nós que vamos ter que fazer. Vai ter coisa que Deus não vai tirar, não adianta. Tem coisas, como eu falei, você tem que cortar a sua mão, tem que arrancar o seu olho. Se você sabe que aquilo te faz pecar, evita aquele lugar, evita aquele hábito, evita aquela prática, porque você é fraco para isso. Reconheça as suas fraquezas e mortifique a sua carne. Essa luta contra a carne, nós temos uma participação. Como eu falei, o Espírito Santo coopera com a gente. Ele vence junto, ele nos convence, ele vence junto conosco. Então nós precisamos entender que vai ter coisa na sua vida que Deus não vai tirar. É você que tem que tirar. Tem coisas na sua vida que é você que vai ter que abrir mão. Às vezes é um relacionamento, às vezes é um namoro, às vezes é um emprego, às vezes é uma amizade. Não digo viver uma vida cética, se isolando das pessoas, mas da influência que essa coisa tem sobre você, que essa pessoa tem sobre você, que esse relacionamento tem sobre você. E para terminar, ele diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse se vivemos no Espírito aqui, é o Espírito Santo que nos vivifica. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é Ele que gera nova vida em nós. Então, Paulo está dizendo assim, se vocês foram gerados pelo Espírito, vocês têm que andar de acordo com esse Espírito. Vocês têm que andar de acordo, ter uma vida que seja coerente com o discurso que você diz. Se você é cristão, você tem que ter uma vida coerente com o discurso que você diz de cristão. Nós não recebemos uma mensagem para pregar. Nós somos a mensagem pregada. É a nossa vida, é aquilo que nós somos, não é o que a gente faz ou o que a gente fala. Não é o nosso discurso que vai impactar o mundo, é a nossa vida que vai impactar o mundo. E essa vida que tem o poder de impactar o mundo, de mudar realidades, é uma vida que se sujeita à autoridade do Espírito Santo. Não dá para viver achando que você está neutro nisso aí. Ou você está fazendo a vontade do Espírito Santo de Deus, ou você está fazendo a vontade da sua carne. Ou você faz a vontade do Espírito Santo de Deus e Deus é glorificado através da sua vida, ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade da sua carne e Satanás, e você acaba servindo o inimigo. Não tem neutralidade nisso. Paulo fala aos Efésios sobre isso, que há um curso desse mundo. Né? Paulo fala aos Efésios 2, ele fala sobre isso. Né? Nós estávamos mortos, nos quais verso 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou a gente está andando como filhos de Deus, frutificando no Espírito, manifestando o caráter de Cristo, ou nós vamos estar como carnais, manifestando os desejos da nossa carne, e Deus não está sendo glorificado através da nossa vida. Então, que possamos lembrar disso. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a responsabilidade de ser parecidos com Jesus. Sozinho nós nunca vamos conseguir. Sozinho nós nunca vamos conseguir.
Por isso Deus nos deu um Consolador. O Espírito Santo habita dentro de você. Isso tem que encher o nosso coração de temor e tremor, porque o Espírito de Deus está vendo tudo o que você faz. Parece um jargão evangélico, mas deveria nos entristecer. E a gente se perguntar: Deus fica feliz com o que eu vejo? Deus fica feliz com o que eu faço? Deus fica feliz com essas coisas que eu digo? Deus está feliz com a maneira como eu me visto? Deus está feliz com a maneira como eu me relaciono com as pessoas? Porque a nossa função é glorificar a Deus, e o Espírito Santo de Deus nos ajuda nisso. Mas como nós vamos poder vencer essa batalha da carne contra o Espírito? Andando no Espírito, nos sujeitando à autoridade daquele que é Deus habitando em nós. Ele não é uma força, como eu falei no começo, ele não é um sentimento, ele é uma pessoa, e ele se entristece, ele se alegra, ele cuida de você, ele guerreia por você, ele está habitando aí dentro de você, te ajudando nas suas fraquezas, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. E a maneira de você vencer essa batalha é se sujeitando à autoridade dele. Mas entenda uma coisa, verso 24, os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões. Haverá coisas na sua vida que vai ter que ser você que tem que abrir mão. Você foi liberto do domínio do pecado, você não tem mais a desculpa de que o pecado me domina, eu não tenho mais força para vencê-lo, porque o Espírito Santo de Deus habita em você e te capacita para vencer essa fraqueza. É você que tem que abrir mão disso. Tem coisas que tem que ser a gente que tem que fazer para vencer. E se a gente vive pelo Espírito, foi Ele que gerou a vida em nós, é Ele que gera a vida em nós, que a gente possa andar também pelo Espírito. Que a nossa vida seja uma vida que não desmereça o nosso discurso. Que, como eu falei para a gente encerrar, a gente não recebeu uma mensagem para pregar. Nós somos a mensagem pregada. E o Espírito Santo quer gravar em você, gravar em mim o caráter de Cristo. Que Deus te abençoe. Amém. Canta essa canção conosco. Acredito que você se lembra. E a glória do Senhor, enfim, dominará. Fluirá, fluirá como um rio, como a chuva cairá, qual orvalho dos montes e vales cobrirá. E a glória do Senhor, enfim, dominará.
Boa noite, Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.